Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e sobre toda a sua família. Para a nossa meditação de hoje, livro de Esther, capítulo 4, versículo 16, que nos disse desta maneira: Vai ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não segundo a lei, e perecendo, perecerei. Antes da nossa reflexão, se você não é inscrito no canal da Igreja Adventista da Promessa Renovada, se inscreva neste canal e compartilhe as nossas mensagens, para que assim nossa mensagem possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, recebendo elas as bênçãos do nosso Deus. Há muitos anos atrás eu li uma história de um casal, cujo casal, a mulher sofreu um acidente automobilístico. Ao chegar no hospital, o médico detectou que aquela mulher não mais andaria. Ela então começou a chorar, e o seu marido, ao chegar ali no hospital, ver a sua esposa com um estado de desespero, desolada, e ele diz: o que aconteceu? E o médico então disse, e a mulher então disse: os médicos dizem que eu não andarei mais. O médico voltou também, chegando ali, passou também a notícia para aquele homem, e ele então, confortando a sua companheira, disse: você irá andar, eu irei ajudá-la. E a nossa força, somada com a força divina, eu não tenho dúvida de que você voltará a andar novamente. E no desfecho da história, quando aquela mulher saiu do hospital, aquele homem muito paciente, a história conta que todos os dias ele levantava aquela mulher da cadeira de roda, apoiava-a, segurava nos seus braços e ajudava ela a começar a dar os primeiros passos. No primeiro dia foi difícil dela dar o primeiro passo, mas os dias foram se passando e todos os dias aquele homem paciente apoiava sua esposa, levantava da cadeira de roda, e até que ela foi dando um passo, 2, 3, até que chegou o ponto que um dia ela mesma conseguiu levantar-se da cadeira de roda e dar os primeiros passos sozinha. E os tempos foram se passando e aquela mulher então voltou a andar novamente. Unidos por um propósito. Esse é o nosso tema deste dia de hoje. Aquele homem uniu-se com a sua esposa, uniu-se com um propósito de que ela voltaria a andar novamente e junto a Deus alcançar os seus objetivos. No texto em que li, nós encontramos uma história muito bonita do povo judeu e eu quero compartilhar com você nesse dia de hoje. A história começa a nos contar que havia uma moça por nome Esther. Ela era órfã de pai, ela era órfã de mãe. E você imagine uma pessoa, uma criança, sendo órfã de pai e órfã de mãe. Quão difícil é para esta criança. Mas a história conta que Mardoqueu, que fazia parte do povo judeu, era tio de Esther, e ele se comoveu com a sua sobrinha, com a situação desolada que ela vivia, sem alguém para auxiliá-la,
sem alguém para ajudar ela a conduzir a sua vida. E Mardoqueu levou-a para sua casa e criou aquela criança, a sua sobrinha. E o fato é que os tempos foram se passando e Esther foi crescendo. Mas antes de eu contar para você a sequência da história, quão difícil é na sociedade em que nós vivemos as pessoas terem essa sensibilidade de trazer alguém para a sua casa para tomar conta, para cuidar dela. Na sociedade em que nós vivemos, as pessoas elas querem ter filho. Na sociedade em que nós vivemos, noras desprezam sogras. Na sociedade em que nós vivemos, filhos desprezam mães. Eles não querem trazer essas pessoas para dentro dos seus lares, para cuidar delas em situações adversas, porque isso acontecendo, há muitas das vezes um atrito entre os casais. Mas Mardoqueu, a Bíblia conta que ele trouxe aquela criança para dentro do seu lar e cuidou dela. É bom que nós começamos a notar que Mardoqueu planta a semente do bem, e que essa semente do bem, lá na frente, ele alcançará um benefício por ela. E o fato é que ali, naquele local, entre aquele povo, surgiu um inimigo por nome Amã, um inimigo, uma pessoa diabólica, queria agora perseguir os judeus, queria agora em especial perseguir a Mardoqueu, ao povo judeu, e tirar a vida desse povo. Mas a história da palavra de Deus, ela vem nos contar que naquele contexto ali, Mardoqueu já havia até participado do crescimento de Esther, a tal ponto que ela chegou no palácio do rei para ser a rainha, para ser a esposa do rei Assuero. E quando então ela está ali junto ao rei, sendo a sua esposa, e o povo judeu sofrendo aquela perseguição, Mardoqueu, a Bíblia conta que Mardoqueu ele vai pedir para Esther, para que ela possa ajudar o povo judeu. Mardoqueu manda uma mensagem para Atá, para que Atá vá até a rainha Esther e diz a ela o que está acontecendo. E a rainha Esther diz para Mardoqueu, através daquele mensageiro Atá: olha, já tem mais de 30 dias que eu não consigo entrar no palácio do rei. E quando chega a mensagem a Mardoqueu, Mardoqueu envia uma nova mensagem à rainha Esther. E na mensagem Mardoqueu faz ali o seu lamento e diz: Esther, se você não fizer nada por nós, se você não fizer nada para o povo judeu, todos nós pereceremos e apenas você terá a vida, apenas você permanecerá em vida. E aí nós começamos a refletir. Mardoqueu plantou uma semente e agora ele vai ser beneficiado por ela. Antes de dar sequência nesse contexto, eu quero compartilhar com você a história de um jovem que conta-se que ele estava vendendo algumas mercadorias para poder arcar, bancar com os seus estudos. E ele passou diante de uma casa, bateu palma, pediu para que aquela família lhe desse um pouco de água. E saiu de lá então uma moça, uma mulher, e observou aquele jovem com o rosto aparentemente cansado, com fome. E quando ele pede água para aquela mulher, além de uma água, ela se comove
e traz até ele um copo de leite. Ele sacia sua sede, toma aquele copo de leite, revigora a sua energia e segue viagem. E a história conta que depois de muito tempo, depois de muitos anos, aquela mulher que havia o beneficiado com aquele copo de água e de leite, caiu-se enferma e na cidade onde ela morava não encontrava recurso para solucionar os seus problemas. E a história conta que ela foi levada à cidade, a um dos grandes hospitais, e ali começaram então a fazer análise do problema daquela mulher. E junto ali a equipe médica liderava o doutor Howard Kelly. E aquele doutor então, ele mobilizou toda a equipe médica para fazer o possível e impossível para salvar a vida daquela mulher. E a história conta que eles descobriram, diagnosticaram o problema da mulher e solucionou o seu problema. E ela voltou para o seu lar, sã, curada, com o seu problema solucionado. Mas só que ela, uma mulher pobre, se desesperou, ficou preocupada com a conta que viria para que ela fosse pagar. E quando então chega uma fatura na sua casa e ela abre a fatura, já preocupada, pois na fatura o comunicado era do hospital aonde ela havia sido internada. E ali, quando ela abre a fatura, estava escrito: tudo pago por um copo de água e um copo de leite. Assinado Dr. Howard Kelly. A semente que nós semeamos as nossas sementes, e o fato é que Deus, Ele sempre proporcionará meios para as pessoas abençoar aqueles que abençoaram. E aquele homem então, aquela mulher que abençoou aquele médico, ela foi abençoada por ele. Voltando à nossa história, Mardoqueu havia abençoado Esther, ele cuidou dela até que ela se casasse. Agora chega então o momento em que Esther, ela também vai beneficiar Mardoqueu. E a história conta então que quando Naamã, melhor dizendo, quando Mardoqueu mandar uma nova mensagem para Esther, a Esther então vai dizer: olha, Mardoqueu, eu, ainda que tem mais de 30 dias que eu não vou à presença do rei, mas vamos fazer o seguinte: peço para que o povo judeu jejume. Eu e as meninas que estamos aqui também jejuaremos. E é interessante nós notarmos o texto quando ele disse, quando a rainha Esther disse: ainda que perecerei, que se for para perecer, que se for para morrer, eu morrerei. Aqui a rainha Esther estabelece um propósito. Aqui a rainha Esther estabelece uma união do povo judeu, uma união por um propósito. E qual seria o propósito? O propósito seria livrar o povo judeu. O propósito seria livrar a Mardoqueu, cuja a forca já havia sido feita para tirar a vida de Mardoqueu. E nós observamos que no desfecho da história, nós observamos que a oração daquele povo, o jejum que eles fizeram,
tiveram resultado. A rainha então vai até a presença do rei, e quando ela vai na presença do rei, tinha que acontecer alguma coisa. Se a pessoa chegasse na presença do rei, ele iria estender um cetro de ouro, e se a pessoa recebesse aquele cetro de ouro que estava sendo estendido e ela tocasse, a pessoa não morreria. Após então a união do povo judeu e que eles jejuaram, a rainha Esther foi à presença do rei, e quando chegou lá, a Bíblia Sagrada conta que o rei estendeu o cetro de ouro para que a rainha Esther tocasse. E chega então uma pergunta do rei: o que é que você deseja? E ele ainda sugere à rainha Esther: eu te darei até a metade do reino. Meus queridos irmãos, o rei oferece para a rainha Esther até a metade do reino, mas a rainha Esther, ela tem um propósito. Ela está unida com o povo judeu por um propósito, e ela não se vende por aquela oferta do rei, porque ela tinha um foco, ela tinha um propósito, ela já tinha estabelecido algo com o povo judeu e não foi vendida pelaquela oferta do rei. E no desfecho da história, que ela convida o rei para em determinado lugar, ali haveria um banquete. E a história ainda vai contar que pela segunda vez o rei oferece a ela metade dos seus bens, mas mais uma vez ela já tem um propósito definido. Ela está unida com aquele povo por um propósito. Então ela disse: ó rei, o que eu desejo é a liberdade do povo judeu. O que eu desejo é que o povo judeu não seja destruído, como é a intenção de Amã. E quando então a Bíblia conta que o rei está sabendo disso, está sabendo de toda a ação que Amã ele vai tramar para o povo judeu, então a Bíblia conta que o rei Assuero ele atendeu ao pedido da rainha Esther. E agora é interessante nós notarmos que aquele inimigo que era Amã, ele vai ter que se prostrar diante de Mardoqueu. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que os inimigos serão colocados no escabelo, como escabelo dos seus pés. E agora Amã é que vai ter que ir até onde Mardoqueu está, levando ali um cavalo, levando ali uma roupa, e precisa ele de se expressar no meio das pessoas as seguintes palavras: aquele que o rei honrar será honrado. Glórias a Deus por isso. É o feitiço virando contra o feiticeiro. É Deus exaltando Mardoqueu na presença dos seus inimigos. É Deus humilhando a Amã e exaltando a Mardoqueu. Por isso que a Bíblia Sagrada disse: quem se humilha será exaltado, e aquele que exalta será humilhado. Unidos por um propósito. Como é bom se todos nós uníssemos por um propósito, se as famílias unissem por um propósito. Às vezes as famílias podem ter um problema de enfermidade, às vezes as famílias podem ter um problema de desemprego. Alguém precisa de tomar uma iniciativa,
Iniciativa esta que articule os componentes do lar para unirem por um propósito. O propósito muitas das vezes poderá ser para que uma das pessoas sejam curadas das suas enfermidades, ou um propósito talvez para que aqueles que estejam desempregado seja empregado. Nós encontramos uma história bonita também na Bíblia de 4 homens que observou uma pessoa paralítica numa cama. Aqueles 4 homens, eles se uniram por um propósito. Qual foi o propósito? Pegar aquele paralítico, levar até onde estava Jesus, para que Jesus pudesse dar a solução para o problema daquele paralítico. E a Bíblia conta que aqueles 4 homens se uniram por esse propósito, levaram aquele homem até onde estava Jesus, destelharam o local e desceram aquele paralítico. E ali a Bíblia diz que aquele homem, ele chegou numa cama, mas ele saiu de lá andando, unidos por um propósito. Oxalá nós também tivermos ou termos também essa mesma atitude. Quantas pessoas que estão aí fora, e nós, a igreja de Deus, precisa se unir para trazer essas pessoas até onde está Jesus. Eu sei que Jesus, ele está em todo lugar, mas eu não posso dizer que há um lugar especial para ele estar. E esse lugar especial é a casa de Deus. Esse lugar especial é o lugar onde nós temos dito que as pessoas chegam enfermas e elas saem curadas. As pessoas chegam cansadas e oprimidas e elas saem aliviadas. As pessoas chegam tristes e elas saem alegres pela presença do Espírito Santo. Nós então também, Igreja do Senhor, precisamos de nos mobilizar, precisamos de unir por um propósito. E qual seria esse propósito? É salvar a humanidade, é trazer para os pés de Cristo o maior número de pessoas possível. Nós que estamos na luz, há uma frase que disse: quando encontrardes a luz, vá buscar o seu irmão que está nas trevas. Nós, portanto, temos essa incumbência de levar à luz aqueles que estão nas trevas. Nós, cristãos, somos geração eleita, somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciei as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para essa maravilhosa luz. Unidos por um propósito, Esther se uniu com o povo judeu por um propósito, e o propósito fora libertar o povo judeu. O propósito fora tirar Mardoqueu daquele problema que viria, que seria a forca. E é bonito o texto quando nós lemos aqui a vitória que obtiveram o povo judeu. Aquele inimigo Amã, conforme eu havia dito, a Bíblia diz: e Amã tomou a veste e o cavalo, vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, apregoou diante dele, e na presença do povo ele diz: assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar, assim fará também o homem a quem Deus quer honrar, a quem Deus quer exaltar. Deus, ele quer nos abençoar, Deus, ele quer nos ajudar, Deus, ele quer nos dar a vitória, mas nós precisamos de fazer como aquele povo judeu,
unir-se por um propósito, a igreja tem que unir-se por um propósito, as famílias têm que unir-se por um propósito. Se nós nos unirmos por um propósito, tenho certeza absoluta que a vitória de Deus virá sobre as nossas vidas, como veio para os judeus. Olha que bonito, olha como que veio a vitória para os povos judeus. No versículo 15 e 16 de Ester, capítulo 8, nos diz assim: então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real e azul celeste e branca, como também com a grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino e púrpura. E a Bíblia diz: e a cidade de Suzã se exaltou e se alegrou, e para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra, unidos por um propósito. Oxalá você que está me ouvindo neste momento possa também se mobilizar aí com os seus, com a sua família, com a sua igreja, e unir-se também por um propósito. Eu não sei qual é o seu propósito, mas eu sei de uma coisa, que quando as pessoas se unem por um propósito, a resposta divina vem. No livro da Palavra de Deus, no Novo Testamento, a Bíblia disse: se dois de vós unirem nesta terra por um propósito, o Pai Celestial concederá. Unidos por um propósito, une-se com a sua família, une-se com a sua igreja, une-se em um propósito, e eu tenho certeza que a vitória virá sobre você, sobre a sua família e sobre a sua igreja, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há diabo, não há nada nesse mundo que possa destruir o povo de Deus, não há nada nesse mundo que possa destruir aqueles que se unem por um propósito. E que Deus abençoe.